Estamos agora aqui no nosso anexo, onde nós vamos fazer um exercício interessantíssimo com um convidado que eu já vou apresentar, mas antes disso perguntar a vocês, doutor Joel e doutora Carla, a memória é um mistério para a ciência? O que nós realmente sabemos sobre a memória? Tem uma coisa que nós sabemos muito bem. Existe uma estrutura do cérebro que é responsável pela gravação da memória, chama hipocampo. E nós temos dois, um de cada lado do cérebro, né? Então, toda a memória que nós temos, desse momento em diante, vai ser gravada através do hipocampo. É como se fosse uma câmera de televisão, com uma memória, que pode ser um disco, uma fita magnética, algo assim, né, que fica armazenado. Bom, nosso próximo convidado desenvolveu sua própria técnica de memorização. Vamos ver se funciona de verdade. É o Felipe Lima. Ô, Felipe, quando começou essa história de você ter essa habilidade com a memória? Há muito pouco tempo. Eu sofri com a memória a vida inteira. Você tá brincando? O pior aluno da turma. Quando eu falei, mãe, eu vou fazer vestibular, ela perguntou, pra quê? Pra que você não vai passar, você não vai conseguir? Depois de um ano de estudo, eu fui lá, fiz a prova e fui reprovado. E a minha mãe falou, tá vendo, você é meio burro. Te falei? Né? Recolha-se a sua insignificância. Não foi bem assim, mas eu traduzi desse jeito. E quando eu entrei na faculdade de engenharia elétrica, eu tinha um grande desafio de aprender. E as notas foram terríveis. Eu comecei a buscar leitura dinâmica, memorização, hipnose, mapas mentais, programação neurolinguística, e tem várias fórmulas de estimular o cérebro, de fazer com que a gente tenha um desempenho de memória muito melhor. Fazer o que eu vou fazer hoje aqui, para mim, é muito puxado, é muito difícil. Aqui nós temos 40 bolas, é isso? Uhum. Então são bolas pretas e brancas, são 4 bolas em cada quadradinho desses. Isso. E nossos especialistas, você vai ser vendado, eles vão misturar as bolas como eles quiserem, você vai desvendar, vai olhar, e aí depois, vendado outra vez, você vai me dizer exatamente a sequência que eles misturaram. Isso. É verdade? É capaz de fazer isso E mesmo? quando a gente terminar, eu vou fazer um desafio extra. Se você me perguntar uma bola, contando a primeira aquela, e você me perguntar um número de bola, Você por vai exemplo, saber onde ela está? a 31ª, preta ou branca, eu vou dizer. Ah, quero ver isso. Fechou? Quero ver, fechado. Tá bom? Estamos prontos? Então, Então, por favor, você primeiro vai ser vendado. Tá. Isto. Ok? Ok. Fechou. Nossos especialistas vão trabalhar agora. Vão misturar como quiserem. Agora deu. Bom, Felipe, misturamos tudo. Tá valendo, Felipe. Deu. Ok. Bom, ok? Vamos lá? Pronto? Preto, preto, branco, preto. Branco. Preto, branco, branco. Preto, branco, preto, branco. Branco, preto, branco, preto. Branco, preto, preto, preto. Branco, branco, preto, branco. Preto, branco, branco, preto. Branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto. Muito bem. Uou! 100%. Fantástico. Ó, eu vou fazer uma conta aqui, quer ver? Tá. Pode perguntar. Na posição 14, que cor a da bola embaixo do meu dedo? Você tem uma bola preta. Boa. Quer mais uma? Na posição 27. 27. É uma bola branca. E na posição 34, a última. 34. É uma bola preta. Boa, parabéns. Muito bem. Só por curiosidade, só para encerrar, como é que é essa história? Tá. Quando me convidaram para fazer esse desafio, eu nem sabia como ia dar conta disso. E eu percebi que eu tinha 16 possibilidades. E eu defini padrões para cada tipo. Então, toda vez que aparecesse 2 pretas ou só do meio branca, só essa aqui branca, eu imagino alguns tios meus que são pescadores. Ah, não, tá assim, cara. Então, eu vou fazer a interação desse tio meu que é pescador usando o palácio da memória. Então, ele vai ficar em cima do móvel principal da minha casa. Só que eu tenho que fazer uma memorização de impacto. Eu vou pescar o olho dele e vou arrancar o olho dele fora. Isso é absurdo. Através de 3 princípios: nojo, humor e vulgaridade. Tudo que é nojento gera repulsa, o que é engraçado tem emoção
E a vulgaridade é a potência da memória. E você é completamente louco. Que loucura é essa? Isso é uma técnica perfeita. Incrível. Bom, e aí? E aí eu faço a associação desse meu tio no móvel primeiro da casa. Esse aqui aí eu já passo para um outro lado da família, que são os meus avós. Então eu vejo a interação do meu tio com o meu avô. Porque tem mais bolas brancas? Não, só porque toda vez que aparecer a segunda preta, se fosse a primeira preta era algo com fé. A segunda preta é algo do avô. A terceira preta são professores que dão aula junto comigo. E eu vou repetindo e vou fazendo a interação. Cara, espetacular, porque eu achei mais complexa a explicação do que a técnica. Posso fazer um comentário? Pode. Eu achei muito interessante isso aí. Porque assim, eu estava falando que a memória é o hipocampo, etc, né? Mas não é todo tipo de memória. A memória emocional é uma outra estrutura. O que eu acho que aconteceu com ele? Ele talvez não fosse tão bom na memória com números, e ele é bom na memória emocional. Então ele fez uma conversão. Ele compensou. Exatamente. Bom, nós vamos ter mais um desafio para você, só que isso vai acontecer logo depois do intervalo comercial. Tá pronto? Vamos para lá. Seu desafio, Felipe, vai ser decorar o alfabeto de bandeiras para depois decifrar uma mensagem que nós vamos mostrar. 80. Você tem problema com cores? Tenho. Eu tenho Você enxergou as cores ali? as formas só. Nosso programa está de volta. Hoje o tema é interessantíssimo, que são os mistérios do cérebro. E para encerrar essa nossa noite de habilidades extremas nesse verdadeiro mundo fascinante que é o cérebro, nós vamos fazer um outro teste com você, que eu não sei se as pessoas de casa já ouviram falar de um código internacional de sinais, que é usado pela navegação, né? Então, é um sistema criado nos fins dos anos 60 na Inglaterra para que as embarcações pudessem se comunicar à distância. Esse sistema utiliza bandeiras que representam as letras dos alfabetos. Seu desafio, Felipe, vai ser decorar o alfabeto de bandeiras para depois decifrar uma mensagem que nós vamos mostrar. Você vai conseguir fazer isso? Posso colocar o abecedário aí? Ou você quer olhar primeiro as bandeiras? Pode botar. Pode botar? Então vamos colocar as letras que cada bandeira representa. Obviamente que na ordem certinha aí. No final dessa tua memorização aí, que você já está fazendo, eu vou fazer uma frase com as bandeiras sem as letras e você vai ter que dizer o que essa frase está dizendo. Você me diga quando você estiver pronto. Pronto. Já? Já. Ah, você está brincando. Vai. Então vai, solta a frase com as bandeiras. Vamos lá. Começa com o cerebro. O cérebro. O cérebro humano Boa, tem boa. cerca Certo. de 80 bilhões de neurônios. Vamos ver a resposta certa lá? Muito bem! Para quem... Felipe Lima, para quem tinha problema de memória... Caramba, Agora, você chega tem problema emociona. com cores mesmo? Como? Você tem problema com cores? Você Tenho, é daltônico? tenho. Eu Você tenho enxergou as cores ali? as formas só. Só as formas? Você memorizou E o que é as mais formas? escuro ou mais claro? Você ficou emocionado? de acertar? Fiquei, porque pra mim é algo assim que sempre foi muito difícil e ainda é. Mas eu enfrento e uso técnica e é muito bacana ver essa transformação nas pessoas, em mim. Qual foi a analogia que você fez para as bandeiras? Que você lá explicou as analogias emocionais, né? Tá. Para cada bandeira, eu fui eu substituí por uma palavra. Então, por exemplo, o O é um ovo. E eu coloquei vários ovos um do lado do outro e quebrei todos. Estavam podres, eu coloquei na boca e senti nojo. Mas como é que você teve tempo para fazer isso tão rápido? Treino. Tudo na vida é treino. É muito interessante. Eu nunca tinha visto um caso desse. É muito importante que ele se veja vivenciando uma situação para que isso se transforme numa memória que a gente chama de episódica.
A memória episódica é aquela que tem um lugar e um tempo. Ela aconteceu de alguma forma com você. Então, você é capaz de se lembrar de vários fatos da sua vida, localizados e no tempo. A pessoa que tinha limitação virou esse fenômeno, né, que consegue fazer as provas que você fez aqui hoje. Muito obrigado pela tua presença. Quero agradecer também a presença do Dr. Joel Augusto Ribeiro e da neurocientista, a Carla Tiepo, que vieram aqui com informações incríveis para nós. Quero dizer também que esta é uma semana muito especial para mim. Afinal, na próxima quarta-feira teremos a estreia ao vivo de A Fazenda, que vai ser um grande prazer e um desafio gigantesco na minha carreira. Espero contar com a sua audiência nessa próxima quarta-feira e vamos tentar fazer a melhor Fazenda que já houve até hoje aqui na Rede Record Televisão. Você pode ver e rever esse programa através do r7.com/play. Boa noite. Até a semana que vem com um novo tema.